Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula. Um recadinho, tá? Essa aula aqui, primeiramente, de segunda-feira é gravada, tá? Pela manhã. E à tarde, 3h45, nós teremos aula através do Zoom, tá? Então, conto com a presença de vocês, tá? Onde iremos dar continuidade ao nosso assunto do módulo 2 e também iniciarmos o módulo 3 e formação dos grupos também no seminário que vai ter, tá? Que é sobre biomas, tá? Então, vai ter esse seminário, formação do grupo e sorteio dos temas, tá? Isso irei fazer à tarde, tá? Então, vamos lá, ó, fazer a correção da atividade do livro, tá? Do livro 2, se vocês foram passados essa atividade no dia 20 e também na terça-feira passada, tá? Então, ó, vamos lá. Aqui na página 13, eu pedi para vocês fazerem a questão 1 e 2, ó, que ela fala assim: atualmente é possível. Dá um zoom aqui um pouco. Atualmente é possível comprar, né, e criar o chamado goldfish, peixe transgênico que se tornam fluorescentes quando expostos à luz ultravioleta. Para conferir tal característica, pesquisadores criaram peixes que produzem em suas células a proteína GFP, né, proteína verde fluorescente na sigla em inglês. Tem um pouco também que eles fizeram isso, tá? Que é encontrado naturalmente nas medusas e pode ser detectado sobre luz ultravioleta. Considerando a tecnologia utilizada para a obtenção desses seres transgênicos, identifique como verdadeiro, né, ou falso as seguintes alternativas. Então, aqui, eles mudaram a característica desses animais aqui, tá? Desses peixes, fazendo com que eles brilhassem, tá? No escuro, tá? Fizesse com que eles ficassem igual um vagalume, não piscando, mas tivesse aquela coloração, tivesse aquele brilho. E ele quer saber o que foi que ocasionou, o que foi feito, né, para que eles brilhassem. Como eu falei para vocês, tem uns porcos, né, que fizeram isso no Japão também, mas esses tipos de animais, eles não são é, para a alimentação, tá? Não pode se alimentar, né, porque não sabe também das procedências desses, o que foram mudadas, tá, as características do DNA dessas espécies. Então, eles ainda não são para você comer, tá? Estética, né? Ser humano. Então, vamos. Primeiro aqui é verdadeira, que ele fala assim. A gente já viu que a resposta correta aqui vai ser letra D, né? Verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. E vamos ver por que é verdadeiro e por que é falso. O peixes, né? Ou fishes, glowfish, são chamados transgênicos por apresentarem seu genoma um segmento de DNA de medusa, com certeza. Então, transgênico quando você transfere o gene de um animal para o outro. Como pegaram dessa medusa, né? Dessa água viva, e transferiram para ele, então você mudou as características. Teve aquela transferência daquele gene que faz com que as medusas brilhem e ele foi transferido, né, para esses peixes. Agora, esses peixes têm essas características e eles podem brilhar. Então, essa aqui foi uma transferência de gene de um animal para o outro. Então, por isso que está verdadeiro. A segunda, o gene que codifica o GFP foi inserido nas células somáticas, mas não nas gaméticas do goldfish. Não, Tom, o que quer dizer aqui? Quando você vai, por que está falso? Quando você faz uma transferência de gene, você tem que fazer, tá, aqui nas células gaméticas, e não nas células somáticas. Célula somática é quando já está toda a união lá do número total de cromossomos. Igual quando o espermatozoide fecunda o ovo, você vai ter origem a uma célula somática, com os 46 cromossomos. Células gaméticas, né, germinativas, tem 23, tem a metade dos cromossomos. Então, por isso que está errado. Você tem que fazer essa transferência, você já não transfere, tá? Lá nos 46 cromossomos. É antes. A terceira, porque ela é verdadeira. As células fluorescentes da glofis produzem RNA mensageiro, que por meio da tradução origina a proteína GFP, tá? O RNA-M é quando tem aquela leitura do DNA, né, que é produzido, na verdade, através do DNA. O DNA se abre, vem, tá, aquela fita, que vai ser o RNA, onde é feita a transcrição. Primeiro você faz a transcrição, que transforma lá a adenina para uracila, né, porque é um RNA, então A com U, a citosina com guanina, você faz toda aquela transcrição, e esse RNA mensageiro ele vai lá para dentro do ribossomo, onde vai acontecer o que é o processo final aqui da tradução. A tradução é quando ele vai ler esses códons, adenina, timina, citosina lá, por exemplo, que foram par, um trio, na verdade, ele vai ler cada códon desse e vai fazer com que seja produzido lá
proteína, tá? Então, abre o DNA, produz o RNA mensageiro, esse RNA mensageiro ele vai lá para o citoplasma, lá para dentro do ribossomo, onde vai acontecer o processo de transdução, tá? Onde vai fazer com que seja produzida a proteína, correto? E por que a última está errada aqui? O glowfish foram produzidos pela introdução de um núcleo extraído de uma célula de medusa em uma célula de peixe, cujo núcleo foi anteriormente removido. Não, isso aqui que ele falou é clonagem, tá? Quando há a remoção de núcleos, você tira o núcleo, né, daquela célula somática, que tem 46 cromossomos, e retira um núcleo da célula germinativa, que tem 23 cromossomos. Você retira o núcleo delas, tá? Da célula germinativa, que tem 23 cromossomos, você deixa só a célula, e o núcleo da célula somática você insere nessa célula germinativa, fazendo com que haja um clone. Então, por isso, ela está errada. Ele não está falando de transgênico aqui, está falando de clonagem. Agora, vamos para a segunda questão, que ele fala aqui. Ó, grande parte da insulina comercializada provém, provém de bactérias transgênicas produzidas no laboratório. A produção do hormônio é realizada por meio do cultivo de bactérias, especialmente as Escherichia coli. O gene da insulina é introduzido nelas sem necessidade de uso dos agentes, tornando-as capazes de produzir o hormônio. Qual o processo de recombinação genética utilizado para criar, é, para criar essa característica transgênica? Tá? É a translocação. Translocação é quando você tem, né, você corta tá, o plasmídio com aquela bactéria e transloca. Você faz a colocação do gene humano, lá, né, que é produzido no pâncreas, né, que produz a insulina, e coloca nesse plasmídio. Aí o plasmídio começa a fazer ó, a produção da insulina. Então, aqui é a translocação. E conjugação lá tem a ver com a reprodução bacteriana, não. Inserção, não. Então, transdução, não. A transdução lá é o processo final lá da produção de proteína. Transformação é quando tem uma bactéria que essa bactéria morreu, o seu material genético ficou, a outra vem ó, e pega, tá? Fazendo com que ela tenha novas características. E vamos aqui para a página 14, tá? Nessa página 14 aqui eu pedi para vocês fazerem a questão 3, a 3, a 4, 5, 6, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, na 3. Lê atentamente a afirmação abaixo a respeito dos produtos transgênicos. Aí ele vai falar: alimentos transgênicos são alimentos geneticamente modificados com alteração do seu código genético. Aí quer que você fale sobre a afirmação aqui sobre os transgênicos. A resposta correta, né? Que a afirmação ele quer saber, ó, alimentos transgênicos são alimentos geneticamente modificados com alteração do código genético. Essa afirmação é incorreta, pois tanto o organismo transgênico como não transgênico contém o mesmo código genético. Ele está falando que se você for criar um transgênico, você vai criar um ser, um DNA totalmente diferenciado. Vai ser um novo DNA. Não. Você vai ter o mesmo DNA, só que foi inserido uma estrutura no seu organismo. Então, por isso que ele fala que foi incorreto. Tanto o organismo transgênico como não transgênico contém o mesmo código genético. Vai ser o mesmo código genético. Só a única coisa que você fez lá no transgênico foi ter colocado um DNA de outro organismo, tá? Que esse não transgênico não vai ter. Mas se você for ver a característica do DNA deles, são a mesma, tá? Por isso que está incorreto. A quarta, ele vai falar sobre os camundongos aqui, ó, A e B. Na imagem abaixo são geneticamente idênticos, exceto pelo fato de que um deles tem um gene extra responsável pela codificação do hormônio do crescimento, né, GH, que foi inserido no genoma do animal no início do desenvolvimento dele, por meio de técnicas de engenharia genética. Ele quer que você considere aqui as informações fornecidas e analise atentamente as seguintes afirmações. Então, aqui, ó, a resposta correta da quarta questão vai ser apenas em 2, ó, a afirmativa correta. Vamos ver aqui. A1 ele fala, o camundongo B, que recebeu o gene humano, apresentam apenas nas células glandulares, produtoras do hormônio do crescimento. Não, não vai ser só nas células glandulares. Aquelas células que produzem, né, células das glândulas que vão liberar esse hormônio e fazer ele crescer. Não, foi mudado o seu código genético, foi transferido. Então, não, ele teve um melhoramento, né? Por isso que ele acaba produzindo mais GH, fazendo com que ele acabe crescendo. Mas está errado porque falar que em células só glandulares, produção do hormônio. Não, seu DNA foi mudado, tá? Suas características
para que ele conseguisse crescer, para que ele conseguisse produzir esse hormônio. Então, é só falar que está nas células, não, está no seu material genético, por isso que está errado, porque ele fala que está só aqui, ó, nas glândulas, nas células glandulares, não, está no seu DNA. Vamos ver por que a 2 está certa. Após ter recebido o gene humano, o camundongo B tem possibilidade de transmiti-lo hereditariamente, né, para a própria prole. Quer dizer que ele vai passar essas características para o filho? Vai, porque está no seu DNA. E quando você tem um filho, você passa as características para ele, tá? Então, está correta a letra A, alternativa B, assertiva B. B não, 2. A modificação descrita fez com que o código genético do camundongo B se tornasse ligeiramente do código genético do A. É como a gente viu lá na terceira questão, não vai ficar diferente. A única coisa foi uma pequena alteração, mas é o mesmo código genético. Então, por isso aqui vai ser somente a alternativa B, tá? Com a assertiva 2 correta. Aqui tem a 5. Vamos ver o que ele vai falar da fluff, né? Apenas, que é a letra A correta. Em junho de 1996, nasceu da ovelha Dolly o primeiro mamífero transgênico, né, nuclear, clonado por transferência nuclear de células somáticas. O núcleo utilizado no processo de clonagem da ovelha Dolly foi oriundo de uma célula diploide, né, de uma ovelha chamada Belinda, da raça Finn Dorset. A outra ovelha denominada Fluffy, da raça Scottish, né, Blackface, foi a doadora do óvulo que, após o processo de enucleação, foi usado para receber esse núcleo. Uma terceira ovelha, Laice, da raça Scottish, né, Blackface também, gerou a ovelha Dolly. Então, para te ver, ó, pegaram lá de 2 ovelhas, fizeram essa modificação e introduziram outra, né, para ela ficar grávida e dar origem a Dolly. Aí ele quer saber aqui, ó. O DNA mitocondrial da ovelha Dolly é proveniente da Fluff. Por que da Fluff, pessoal? Porque ele vai falar bem aqui, ó. Presta atenção. O núcleo de real no processo de clonagem da ovelha Dolly foi oriundo de células diploide de uma ovelha chamada, ó, Belinda, um núcleo, Belinda, da raça Findose. Outra ovelha denominada Fluff, da raça, foi a doadora do óvulo. Então, o que aconteceu? Você pegou o óvulo daquela Fluff e você pegou as células diploide, tá? Da Belinda. E você tirou, tá, o núcleo, tá, dessa célula diploide da Belinda e você pegou aquele núcleo, tirou o núcleo da Belinda, da célula diploide, que tem os totais cromossomos, o número total, e você pegou aqui, ó, o óvulo, tá, da Fluff, e você retirou o núcleo. Só que o DNA mitocondrial também, isso é passado de mãe. Tá? A mãe que passa. Então, é por isso que o processo evolutivo lá, que eles querem ver, de onde o ser humano veio, qual foi sua origem, eles vão analisando o DNA mitocondrial. Por isso que ele fala da mãe África, né? A gente vai ver isso na aula mais para frente, por causa do DNA, que é passado através da mãe. Ah, professor, mas por que da Fluff e não da Belinda? É porque é do óvulo. Como é do óvulo, quem vai passar esse DNA mitocondrial do óvulo é a mãe. Tá? Então, foi a mãe que passou. Quem é a Fluff? Que é o óvulo que ela acabou doando, tá? Então, você tirou aquela célula da Belinda, do núcleo dela, que tem 46, vamos supor, como se fosse nós, tá? 46 cromossomos, e introduziu no óvulo da Fluff. Agora, se ele perguntasse para vocês com quem essa ovelha Dolly fosse parecida, tá? Ela seria parecida com quem? Tá? Com a Belinda, porque o número total de cromossomos foi dela. Tá? Então, esse foi o processo de clonagem. A terceira não, a sexta do Enem. Após a germinação, os tomates produzem uma proteína que os faz amolecer depois de colhidos. Os cientistas introduziram em um tomateiro um gene, um sentido, né, imagem do espelho natural, que é aquele que codifica a enzima amolecedora. O novo gene, em sentido, bloqueou a síntese da proteína amolecedora. Não é aquele processo normal que passa, né? O tomate, entre outras frutas, né, leguminosas, que eles vão acabar apodrecendo, tá? Sofrendo oxidação mais rápido do ambiente, né? Por isso que o tomate oxida muito rápido, fica podre bem rápido, tá? A gente vai estudar isso em hormônios vegetais lá no terceiro bimestre. Aí vai falar aqui, ó, o benefício da obtenção do tomate transgênico foi o fato de do processo
né? Biotecnológico T, aí vai falar que a resposta letra E, prolongado o tempo de vida, né, do tomate pela falta da proteína que o amolece. Então, como eles colocaram uma característica lá que inibisse, tá, a produção dessa proteína, que faz com que ele amolecesse, ele não ia ficar mais mole, tá? Ele não iria. Então, a característica foi isso, prolongar o tempo, tá? Por isso que tem muitos tomates aí, eles não orgânicos, tá? O transgênico, é bem brilhoso, tá? Dói nos olhos, é que teve essa modificação. Não só o tomate, mas tem muitos outros, tá? Que eles mudam, eles fazem com que pare de produzir essa proteína para que dure mais, tá? Por exemplo, lá, um tomate que ia apodrecer no supermercado lá em 2 dias, 3 dias, agora ele fica uma semana, entendeu? Para não ter essa perda. E vamos lá para a próxima página, a página 15, tá? Na 15 eu pedi aqui a questão 9, 10 e 11. Vamos ver aqui, ó. A 9, que vai falar sobre transgênico também. O transgênico, né, é um organismo geneticamente modificado, são produtos do cruzamento que jamais aconteceram na natureza, como, por exemplo, arroz com bactéria. Por meio de um ramo de pesquisa relativamente novo, a engenharia genética, fabricantes de agroquímicos criam sementes resistentes a seus próprios agrotóxicos, ou mesmo sementes que produzem plantas inseticidas. Enquanto as empresas ganham com isso, nós pagamos um preço alto, risco à saúde e ao ambiente onde vivemos, tá? Pesquisa aqui, afirmação lá do Greenpeace, tá? Considerando as informações do texto e com base no conhecimento a respeito do tema, analise as afirmações na marca verdadeiro ou falso. Então vamos ver aqui, ó. Está vendo que a resposta aqui vai ser a letra A, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Vamos ver por que é falso e por que é verdadeiro. Ele fala aqui, ó, o OGM tem um código genético diferente do organismo. Tá vendo como gosta dessas questões? De falar que vai ter diferente? Então, você já fica atento. Por isso que minha dica para vocês lá, depois do terceiro, quando passar as férias, terceiro bimestre, é vocês resolverem muitas questões. Muitas mesmo, porque, ó, repete, olha aqui, ó. É a terceira questão que a gente vê aqui, que ele está falando sobre o código genético diferente. Então, cai. Uma hora pode vir, uma hora pode cair. Então, é repetitivo. Tá? Então, quando você faz exercício, você já não aguenta mais, porque você vai ver de tanto que as questões repetem. Isso é para todas as disciplinas, para todas. Uma hora vai repetir, tá? Então, é falsa. A segunda, a formação de um transgênico é possível por conta da universalidade do código genético? Sim, por causa dessa universalidade. Lembra lá do DNA mitocondrial? E por causa do que é fácil manipular, tá? Hoje já é um pouquinho mais fácil, né, do que antigamente. Tecnologia, o DNA fingerprint, tá? Fazer o recorte lá. A mulher que em 2019 ganhou o Nobel de Química, né? Fazendo pesquisas com corte de DNA para tentar mudar e tirar características cancerígenas das pessoas, né? Combater ao câncer. A terceira verdadeira também, a manipulação de um transgênico imprescinde de uma discussão ética no que se refere às consequências dessa prática para os seres humanos. É porque se há interferência no meio ambiente, fazendo com que surja, né, pragas, né, plantas e animais, né, insetos resistentes, tá, a um ambiente resistente a esse tipo de organismo transgênico, né, fazendo com que tenha prejuízo, risco à saúde, porque você não sabe o que essas mudanças, essa manipulação genética pode ocasionar. Então tem que ter essa discussão para saber o que poderá acontecer, né, a longo prazo, tanto no ambiente como em seres vivos. E a última está errada, por quê? A composição química do gene, do gene, né, do doador, é diferente daquele observado no material genético do futuro OGM, né? Não, o que ele está vendo? Como a gente viu ali, ó, que ele falou que está verdadeiro. Então, por que ele está falando que a composição química do doador é diferente? Como ele falou da universalidade, são semelhantes, tá? Então, não vai ser. A composição química é diferente daquele observado no material genético do futuro. Não, não vai ser. Vai ter as mesmas características, tá? Vai ter, só que ele foi inserido um gene nele que faz com que fique adaptado. Tá? Mas a composição química será a mesma. A próxima questão, a 10ª, vai falar aqui também, ó, sobre transgênico, né? Do carapanã aqui. Vamos ver, o macho transgênico e fêmea selvagem, fazendo com que haja lá. Lembrando que aqui, né, nos mosquitos, a principal função do macho é reproduzir, tá? Essa é a função dele. O macho não te ferra. Quem ferra você é a fêmea, tá? Porque a fêmea precisa do sangue para a reprodução dela. Professor. Então, quando aquele carapanã também perturbando é a fêmea, tá? O macho não vai. O macho geralmente é frutível, vai se procurar açúcar para se alimentar. Então, vamos ver aqui, ó.
Um dos recursos existentes para o combate do Aedes aegypti, né, é o uso de inseticida. O problema é que o problema, né, que essa estratégia mais utilizada, o mosquito desenvolveu resistência a inseticidas mais comuns, à base do piretroide, né, e não se espanta com a maior parte dos repelentes. Verdade, você espirra, gasta lá um Detefon, né, R$ 10 lá, não mata tudo, né, que eles acabam se adaptando. Tá? A ideia, né, a ideia é encontrar estratégia para o controle de 2 ou 3 gerações de insetos ao mesmo tempo e quebrar a dinâmica reprodutiva dele. Em uma fábrica localizada em Juazeiro, na Bahia, Margaret, né, Capurro, trabalhou com o Moscomed Brasil para implementar a produção de uma linhagem desenvolvida pela empresa britânica Oxford Insect Technology, Oxtec. Esses mosquitos geneticamente alterados acumulam uma proteína que faz com que as células das larvas entrem em colapso, não chegando à fase adulta. Apenas os machos são liberados na natureza para cruzar com as fêmeas selvagens, produzindo descendência modificada, porque vai passar essas características, vai passar seus genes, né, para a próxima geração. Aí ele vai querer saber qual é a alternativa correta, né? A gente vê aqui que a letra E, desculpa, que ele fala aqui, ó. Os machos não picam nem carregam vírus, por isso foram escolhidos para ser modificados geneticamente por meio dessa estratégia. Como eles não picam e também não carregam vírus, o que vai acontecer? Quem vai carregar o vírus é a fêmea. Ela precisa do sangue para se reproduzir. Então, ela vai fazer a sucção do sangue para desenvolver e para fazer a reprodução da larva. Tá aí, mas no momento que ela vai fazer, ela vai picar, ela acaba passando o vírus, ela transfere o vírus para você, né, para a gente, fazendo com que acabamos adoecendo. Por que não foi na fêmea, tá? E foi no macho? Porque o macho que vai cruzar com ela, e quando ele cruzar, ele vai misturar o material genético, tá? Então, ele solta o macho na natureza lá e faz com que haja essa transferência do gene e as larvas nascem e logo morrem. Fizeram isso na época dos Zika vírus, tá? Em 2014, 2013, 2014, o sul do Nordeste. E na época, foi igual agora, né? A pessoal que a gente vacina também. Apareceram muita gente, estão soltando mosquito na natureza, se as pessoas já estão tá tendo surto aqui de Zika vírus, já está tudo contaminado aqui, porque vai soltar mais mosquito. Eram os mosquitos modificados para eles cruzarem com a fêmea e fazer com que a larva morresse e não houvesse mais transmissão lá, né, de Zika vírus, né, na região do Nordeste, lá que aconteceu muito. Tá? Então, foi o que houve. Então, eles soltaram lá, vários mosquitos, lá passava o carro, eles abriam a gaiolinha, os mosquitos iam, tá? Para que eles cruzassem com a fêmea e os filhotes já não viessem a se desenvolver e viessem a morrer, tá? Porque foi modificado o gene e quando ele desse origem, morria, tá? E a última questão aqui, a 11, que ele vai falar, ó, a resposta correta é a letra C, que ele pergunta. A identificação desses genes constitui uma importante ferramenta para... Mas o que ele fala aqui desses genes? Ó? Alguns vírus têm sido usados em lavouras de soja como agentes de controle biológico específicos, né, contra lagartos. Recentemente, foram identificadas proteínas produzidas por vários vírus e os genes realmente ativos durante a infecção desses insetos. Então, a gente queria matar aquelas larvas que estão destruindo, né, a lavoura lá, né, aqui, ó, lavoura de soja, né, estão destruindo, né, então as lagartas, ela precisa comer muito, tá, que ela vai entrar lá, né, na pupa, ficar adormecendo, para que depois ela dê origem, né, a uma borboleta. Então ela precisa se alimentar muito. Como? Ela vai destruindo tudo, porque ela tem muita fome e ela precisa, né, dormir para ela se transformar. Então vamos ver por que a letra C. A criação de linhagem de soja transgênica resistente a lagartos. O que a lagarta viesse a morrer quando chegasse próximo a essa soja, né? Não conseguisse se alimentar. Se ela se alimentasse da folha, ela iria morrer, tá? Por causa dessa resistência. Próxima página, aqui na 17, e eu tenho a questão aqui, deixa eu ver, página 17, questão 15, tá? 15, 16, 17, vamos ver aqui. Até já tinha comentado, na verdade, a 15 com você, né? Que era para identificar aqui quem era o pai. Então, quando eu falei aqui nessa questão, para identificação do pai, você tinha que verificar aqui, ó, analisar, né, onde está igual do pai e filho, mas tem que estar ausente na mãe, tá? Então, vamos ver aqui quem é o pai responsável, quem é o pai, na verdade, desta criança. Então, ó, aqui
você não pode analisar porque está presente, ó. É só você não analisar aonde está o da mãe, ó. Você pula. Você viu que tem aqui de novo, ó. Aí você já vai pulando, tá vendo? Não analisa aonde está o da mãe, porque o pai, ele precisa ser igual, tá? Do pai e do filho. Está ausente na mãe. Então, você não analisa aqui, ó, aonde está em verde. Você não analisa o da mãe. Aí você vai analisar somente onde está a lacuna, tá? Por exemplo, aqui, ó. Vamos ver quem é, ó. Foi direto, o 4, o 4. Aqui também não tem, ó. Então, ó, o 4. E o último aqui, ó, ele vai ter no 3, no 2, no 3 e no 4. Só que como você viu, ó, no 4 vai ter mais características semelhantes. Uma, duas e três. Três características aqui, ó, semelhantes, tá? Então, o pai, né, desse bebê aqui vai ser o voluntário 4, porque você viu que tem a maior característica aqui de DNA semelhante. Ah, professor, mas por que não pode ser o 2 e o 3? Porque você viu que só vai ter aqui. As outras podem até ter, mas está igual, semelhante, né, igual com o da mãe. Tem que ser parecido, o do pai e do filho, e ausente na mãe. A próxima questão foi a 16. Vamos ver aqui, ó. Alguns grupos de pesquisa, alguns grupos de pesquisa brasileiros estão investigando bactérias resistentes aos íons de cloreto, né, como o Diobacillus properus, para tentar compreender o mecanismo de resistência utilizado por elas no nível genético e, no futuro, né, a transferência e transferir genes relacionados com a resistência de íons de cloreto para bactérias não resistentes. Então, ele quer transferir os genes, tá, dessas bactérias não resistentes a esse íon de cloreto para aquelas que não são. E eles querem saber o que vai acontecer, qual é a resistência, o que vai acontecer com esse tipo de indivíduo. Aí ele continua. Usados em biolixiviação, né? Um tipo de biorradiação de efluente, que vai acumulando aqui, ó, né? Aquela lavagem lá na água, no ambiente aquático, tá? Dos nutrientes. A gente vai ver também isso aqui para o nosso... Semana que vem, provavelmente a gente já começa a estudar sobre ecologia, a gente vai ver essa parte aqui de biolixiviação, bioacumulação, a gente vai ver tudo isso, tá? Importantíssimo, que o Enem gosta também. Atualidade, tá? O Enem gosta muito. De efluentes como Lactobacillus, né? Ferrooxidans, né? E ele vai falar aqui, considerando as principais técnicas utilizadas atualmente na biologia molecular e na engenharia genética, a transferência de genes específicos de uma espécie de bactéria para outra deve ser feita por meio, ó, da transferência para a bactéria não resistente de um plasmídio recombinante que contenha o gene de interesse previamente isolado da bactéria resistente, produzindo o organismo geneticamente modificado. Então, você vai transferir o gene de um organismo para o outro. Então, há essa transferência. Então, por isso que você vai fazer com que um fique resistente, tá? Quando ele não era. Porque você tirou o gene da resistência do indivíduo A e transferiu para aquele indivíduo B que não tinha. E esse indivíduo B, ele vai ter características agora para resistir a determinados íons de cloretos, inseticidas, entre outras coisas. E os seus filhotes também, quando ela se reproduzir, já vão nascer com essa adaptação, tá? Então, é essa transferência de genes. Vamos agora aqui para 17, ó, do Enem também vai falar. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyle, né, introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria para que ela passasse a produzir, né, essa substância, né, insulina. A bactéria modificada por Herbert Boyle passaram a produzir insulina humana porque receberam a sequência de DNA codificante da insulina humana. Então, as bactérias foram introduzidas, né, como a gente viu em questões anteriores, do DNA, tá? Que é responsável pela produção da proteína, tá? Da insulina. Então, como foi introduzido no DNA, no plasmídio das bactérias, elas começaram a sintetizar e produzir. Importantíssimo, né, essa descoberta aí, né, para trabalhar, né, para ter o controle, né, da diabetes mellitus. Aqui a próxima, a página 27 já, mellitus 1. Página 27 pedi para responder a questão 3 e a 4. Então, vamos ver aqui. Ó. Em relação às teorias evolutivas, qual é a alternativa incorreta? Ele fala que C, né? Darwin explica que as mudanças nos seres vivos ocorrem ao acaso e são causadas pela reprodução sexual e pelas mutações gênicas. Professor, por que está errado? Porque o Darwin, ele não falava, turma, em mutações, tá, genéticas, ele não sabia.
Ele observou, Darwin foi pela observação, tá? Ele analisava e observava, ele não estudou as mutações genéticas. Isso aí já é o neodarwinismo. Veio, está quase mais de 50 anos depois da sua morte, tá? Então, não. Por isso que a questão é errada, por isso que as outras estão corretas. A outra é a 4, que a gente vai falar. Os avanços observados na medicina são responsáveis pelo aumento da expectativa de vida de muitas pessoas, portadoras de genes que provocam doenças graves. Dessa forma, podemos dizer que a medicina vai contra a seleção natural, favorecendo a permanência da espécie humana. Qual é a seleção natural? Você que não tem, né? Morrer. Nascer, desenvolver, reproduzir e morrer. Você tem estágio para durar as suas condições de vida. Só que a tecnologia, né, aliada à medicina, está fazendo com que a qualidade de vida venha aumentando. E aqui a próxima página, é a página 29. Bora ver o que ele fala aqui na 29. Aqui, a questão 11, que ele vai falar, ó, analise as chances de seguir, né? Um urso, doutor Goebbels. Que adianta correr? Nenhum de nós correrá mais depressa que esse urso. Eu sei, mas para mim basta correr mais depressa que o Senhor, né? A lei da seleção natural, né? Aquele que irá sobreviver. Tá? Então, aquele não irá sobreviver com as adaptações, né? Processo de seleção natural. Aquele mais adaptado, né? Ou consigo correr mais rápido que tu, então irei sobreviver. Você é mais lento, você não vai sobreviver, né? Você não vai conseguir escapar. Com base na charge no conhecimento sobre evolução biológica, é correto afirmar. A charge, né, indica o evento de seleção natural proposto por Charles Darwin, né? Que ele fala que os grupos mais adaptados tendem a ter mais chance de sobrevivência no... Oh, meu Deus do céu. Sai de mim, vida. Não é Covid, tá? No ambiente. Ok? Então, aquele mais adaptado irá sobreviver no ambiente. Deixa eu ver aqui, a última página é a 30. Na 30, meu Deus, ficou horrível esse meu print aqui. Agora que eu vi. Ele vai falar aqui, ó. A 30 é a questão 13, ó, do gafanhoto. A maioria dos gafanhotos encontrados na natureza é verde. No entanto, o eritrismo, que é uma mutação genética incomum e pouco conhecida, provoca alteração na reprodução de pigmento, né, que vai resultar com que ele seja verde. E em gafanhoto cor-de-rosa, descoberto em 1887, né? Esses gafanhotos raramente são vistos. Por que raramente eles são vistos, tá? Por que, turma? A resposta correta aqui, ó. Aqui, ó. Destacam-se, né, visualmente e são facilmente encontrados pelos predadores, diferentemente dos gafanhotos verdes, né, que conseguem se camuflar. E é verde, ele fica igual a folha, fica igual a vegetação. Agora o rosa está lá, fluorescente, brilhando, e aquele pássaro, aquele predador já o enxerga e, ó, devora. Por isso que você não vê com tanta presença, tá? Tanta frequência na natureza, e com o tempo eles podem até entrar em extinção sim, tá? Porque eles são vistos, estão sendo visualizados e estão sendo eliminados, tá? E os verdes continuam se camuflando e vão reproduzindo e gerando novos descendentes, beleza? Então, aqui as páginas que faltava fazer essa correção, tá? À tarde nós teremos conto com a presença de vocês, beleza? Qualquer dúvida, manda mensagem no privado do WhatsApp. Abraço, até a nossa aula de 3h45.